Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Marta Alencar. Marta, nesse segundo bloco eu queria destacar algumas iniciativas criativas que você tem tomado nesse processo da promoção da inclusão social. Uma delas é inclusive este livro, né? Sim. Que você editou aqui, que você lançou, né? Inclusão, Olhares e Possibilidades, né? Foi em parceria com o fotógrafo André Castro e teve também o apoio da AMR, né? A Associação Mineira de Reabilitação. E nesse ensaio fotográfico, vocês fizeram inclusive fotografias de várias crianças, né, e adolescentes que têm, né, deficiências, dando mais visibilidade para essas pessoas. Eu queria saber especialmente como foi desenvolvido esse projeto e como foi a relação de vocês com essas crianças e adolescentes retratados. Queria saber se eles receberam bem a proposta, se comportaram direitinho, se ficaram tímidos diante da câmera ou se ficaram bem à vontade. Enfim, como foi esse processo? Tá. O projeto ele iniciou com algumas fotos que eu fazia, né? Eu comecei a fazer alguns projetos dentro da MR mesmo, de exposição de fotos. E essa exposição ela circulou para algumas empresas parceiras da MR e depois que a MR viu o potencial, né, dessas fotos, desse trabalho e desse olhar positivo, né, que eu tinha sobre as crianças. Sim. Que eram tratadas ali dentro. Então, assim, a minha preocupação era exatamente essa, era melhorar a autoestima dessas crianças e mostrar para a sociedade o quanto que elas poderiam estar fazendo, realizando coisas como qualquer outra criança, né? Sim. Embora de uma forma um pouco diferente ou da forma que elas davam conta. Então, assim, fiz essas exposições e a partir desse potencial que foi observado, que isso poderia crescer, né? Poderia ser um livro. Aí foi convidado, né, o fotógrafo André Castro, onde nós desenvolvemos o projeto pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Lei Federal, Ministério da Cultura. E, então, assim, como foi o dia a dia desse projeto? Né? Abrimos inscrições para aquelas crianças que se sentissem, para as famílias que se sentissem à vontade para fotografar, porque a gente não poderia impor. Claro, né? Claro. Era um convite. Tinha que ser uma coisa espontânea, sim, né? Espontâneo e de adesão, e que essa família e essa criança se sentisse fisgado por isso. E aceitasse mostrar a própria imagem. Então, assim, foram cerca de 115 crianças fotografadas. Nossa, que legal. Como foi, né, o dia a dia mesmo dessas fotos, na relação com eles. Então, assim, eu fazia parte da pesquisa, né, com a família, com as crianças. Nós temos crianças com todo tipo de desenvolvimento, né, crianças graves, como crianças com desenvolvimento que têm uma compreensão. Então, assim, para algumas famílias, né, para algumas crianças, era a própria família que escolhia onde que a criança ia ser fotografada. Sim. Quando a criança tinha opção de escolha ou que ela tinha condição de escolha, eu fazia questão que a criança escolhesse onde ela gostaria de ser fotografada. Então, sim, ela ficava mais à vontade. Mais à vontade, né? Então, tinha crianças que ficavam, né, como qualquer outra criança, que fica tímida diante de uma câmera. Sim. E tinha crianças que ficavam mais soltas, mais desinibidas. Então, a reação é como qualquer outra criança mesmo, né? E o trabalho ficou muito bonito, né? Ficou maravilhoso. Então, foram fotografadas em vários lugares de Belo Horizonte, eles escolhiam os lugares e um fato curioso que às vezes tinha uma adolescente que tinha já 13 anos, que sempre viveu em Belo Horizonte e não conhecia a Praça da Liberdade. Olha, nossa, então, a Praça da Liberdade. Assim, fomos fotografá-la na Praça da Liberdade. Então, durante o fotografar, o processo do livro, aconteceu a inclusão dessas crianças no Palácio das Artes, né, na Praça da Liberdade, ou num parque onde ela nunca tinha ido. Sim. Então, isso... E como é que elas reagiam? Elas se encantavam com esses espaços? Se encantavam. Então, assim, dá para ver a expressão, sim, né, de cada um né, numa fonte na Praça da Estação.
Então, assim, a chuva cai, sai de baixo. Então, assim, teve coisas muito legais de viver. Que Foi muito bom para interessante, viver que maravilha. isso. Nossa, deve ser muito emocionante, né? É. Lidar com esses momentos tão humanos, né? Sim, é maravilhoso ver a repercussão. E foi um livro que teve, né, teve um lançamento na biblioteca pública e as próprias crianças autografaram no dia. Ai, que Até várias maravilha. crianças foram para autografar o livro no dia do lançamento. Deve ter se sentido stars, Sim, né? sim. Estrelas, né? Isso, Do evento, né? isso para a autoestima tanto das famílias quanto para a criança Sim. é fundamental. Maravilhoso. Né? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Uma outra ação que eu achei interessantíssima também, que você teve essa iniciativa, foi a Passarela Inclusiva, né? Sim. Que em parceria com o curso de design de moda da FUMEC, vocês fizeram na Virada Cultural de Belo Horizonte. Colocaram na passarela, desfilando com profissionais da passarela, pessoas com deficiência que não tinham nenhuma experiência nesse sentido, né? Sim. Eu achei essa ideia tão interessante. Imagino que as pessoas que assistiram devem ter ficado muito impactadas, né, emocionadas com essa vivência. E eu queria saber também como foi a relação entre os profissionais da passarela e as pessoas que desfilaram com essas deficiências também. Como é que elas se relacionaram? Tá. A Passarela Inclusiva, né, é uma ação dentro dentro do meu projeto da Tina Descolada. Sim. E, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Sim, exatamente. Pode esperar. Então, a passarela, essa questão da moda e de pessoas com deficiência na moda, isso não é uma coisa nova. Existe em outros países, né? Aqui em Belo Horizonte não tinha ninguém ainda fazendo esse tipo de trabalho, mas em Brasília, em São Paulo, principalmente São Paulo, que é polo emissor, já tem projetos mais, assim, até da própria prefeitura, do pessoal da Secretaria de Inclusão de São Paulo já tem esses projetos. Então, assim, de alguma forma, eu estou acompanhando essa modernidade, né? Por que não fazer aqui também, aqui em Belo Horizonte? Então, assim, eu fizemos esse primeiro com a FUMEC, mas depois já fizemos vários outros desfiles, inclusive, como você disse, dentro da virada cultural. De Belo Horizonte. Então, né? a passarela inclusiva é a diversidade humana na passarela. Sim. Então, assim, pessoas com deficiência visual, deficiência física, né? Tinha algumas cadeirantes, pessoas com síndrome de Down e modelos profissionais, né? Dividir no mesmo espaço, para mostrar que a beleza, é bonito, né? que a beleza ela pode estar, né? Ela pode se apresentar de várias maneiras. Sem dúvida. Né? Sem Quebrar dúvida. esse padrão rígido que a gente tem hoje de passarela, né? Só da magrela na passarela, Sim, né? Então, da pessoa assim, elegante, com a sim, estética perfeita, né? Da beleza, né? Então, mostrar que na Por deficiência excelência. também tem pessoas bonitas, né? Que tem a beleza. Sim. E como foi a relação deles? É muito legal porque, assim, já fiz vários desfiles e tem alguns modelos que eles querem chegar antes. Para quê? Para interagir, para conhecer, para conversar com as pessoas. E cada vez que eu faço, que a gente faz esse desfile, assim, tem pessoas diferentes, sempre convido, dou oportunidade para outras pessoas. Sim. Então, assim, aqueles que vêm desde o início, eles falam assim, não, eu quero chegar antes, porque eu quero conhecer, eu quero conversar com essas pessoas. Porque é um aprendizado de vida, Porque é um né? aprendizado de vida, é uma troca. Né? Sem dúvida. Então, assim, para quem participa, que é modelo profissional, é um ganho muito grande. E para as pessoas com deficiência, eu imagino, assim, o que eu vejo, na verdade, é um sentimento de gratidão muito grande por estar ali. Sim. Né? Pela oportunidade, a alegria que as meninas, né, tanto as meninas quanto as pessoas, né, os rapazes com deficiência, quando participam, eles mostram-se muito realizados e maravilha. gratos, né, por estar ali naquele espaço. Sem dúvida né? nenhuma. Acho que é um privilégio para quem está ali, tanto para quem está atuando, como para quem está assistindo, né? Sim. Uma passarela tão humana e humanizada, Sim. né? Com a presença de todas essas pessoas, né? É. Mas agora vamos falar de uma outra iniciativa criativa. Aliás, não faltam iniciativas criativas, né? No seu trabalho. Nós vamos falar da Tina Descolada, né? Que você já fez uma citação a ela. Sim. A Tina Descolada é uma personagem que está protagonizando agora várias ações, né? De inclusão social do seu trabalho. E é uma cadeirante, né? Inclusive, ela está aqui com a gente, né? A Tina.
E ela tem feito muito sucesso por aí. Queria que você nos apresentasse a Tina Descolada, como que ela surgiu na sua vida e me fala um pouco das peripécias dessa mocinha aí. E como que ela tem contribuído, né, para a inclusão social. Sim. Como eu disse, né, como a gente já falou no primeiro bloco, eu sou psicóloga da Associação Mineira de Reabilitação e toda a minha experiência com pessoas com deficiência, a AMR já tem 17 anos, e eu tinha pacientes meninas, né, no meu consultório. E pensando, eu gostaria que essas crianças, que essas meninas tivessem um brinquedo que representasse-as, né? Durante a sessão, que elas pudessem falar mais, que elas pudessem lidar melhor com a questão da deficiência, de aceitar uma cadeira de rodas, que muitas não aceitam. E aí, pesquisando na internet, consegui achar uma boneca na cadeira de rodas, que é uma Barbie, né? É considerada amiga da Barbie, que não fabrica mais a boneca. E comprei por um site americano e logo em seguida, né? Como eu já gostava da fotografia, eu tive um insight, né? Tive um clique, vou criar um personagem. E aí veio a ideia de criar, de dar o nome para ela e começou assim, era dentro do consultório e ela saiu, né, das paredes do meu consultório. Né? Muito carismática, né? Muito carismática. Criou vida. E como não ia você ficar disse, confinada lá no consultório. Aí hoje, onde a Tina vai, eu tenho que ir. Né? Hoje é ela que te leva, né? Hoje ela me leva para muitos lugares. E ela né? faz muita estripulia mesmo? Muitas peripécias. Né? Inclusive, assim, é uma coisa que eu coloco. Dentro, no reino do imaginário, a gente pode tudo, podemos tudo, mas no reino da realidade, cada um deve saber do seu possível. Então, às vezes, a Tina, ela tem ações, ela faz, vamos dizer, aventuras, que, por exemplo, subir numa montanha no Himalaia. Isso vamos pensar, para uma pessoa, uma cadeira de rodas, só se chegasse lá no helicóptero, né? Então, assim, eu coloco isso, é para inspirar, é para fazer sonhar, é para levar as pessoas a provocar mesmo essas pessoas a saírem, né? A fazer coisas, estimular essas pessoas a sair de casa. Que beleza. Mas nós vamos falar mais ainda dessa Tina Descolada, porque tem muita história para contar ainda, né? Tá. Não saia daí, então, nós vamos fazer um breve intervalo e logo, logo voltamos com Marta Alencar e a sua Tina Descolada. Voltamos já.